vocês estão essa manhã? Let's do something we do every Sunday morning. Vamos fazer o que a gente faz We todas are as missing a manhãs. lot of people out of town. Other people could not make it. They are working. Algumas pessoas estão trabalhando, algumas estão fora da cidade. A gente está sentindo falta de algumas, But we are here, mas nós estamos aqui. and God is here. E o Senhor está aqui. So I want you to leave your seats, go to the person next to you, Eu gostaria and que você saísse greet da sua that person in cadeira Jesus' name. Can you e do that? fosse cumprimentar a pessoa aqui dentro da Yeah, igreja. yeah. Just greet them. Vá cumprimentar. There you go. Let's break the ice. Vamos this quebrar o morning. gelo. Breaking ice. Lovely breaking ice. Com amor, quebrando esse gelo com amor. Tem 30 minutos. Fica aí vocês. 5. Começa às 11. Glória a Deus, já acabou. Já vou lá para começar junto. Also, we want to greet everyone watching online. Eu também gostaria de cumprimentar a vocês que estão assistindo online, God bless you there. virtualmente. Deus que abençoe vocês. I'm going to start teaching you on the prophecies and what to do when you receive a prophecy. Huh? Eu vou começar a ensinar vocês a respeito de profecias e o que vocês farão, devem fazer quando vocês começarem a receber palavras This is a proféticas. prophetic ministry, Esse ministério é um ministério profético. and everyone that comes to this place, E cada um que vem para este local, that they do have a gift of prophecy, they feel so comfortable here aos que têm o chamado profético, eles se sentem muito à vontade aqui in this house. nessa casa. And so we're going to start with, let me put my glasses. I need the glasses. Colocar meus óculos. Okay, you've just heard a prophecy. Let's see what we do, right? Então, suponha que você acabou de ouvir uma profecia. How many of you received prophecies? Quantos de vocês já receberam profecias? Right? Oh, I have so many prophecies that still being fulfilled, still on the way to be Eu, fulfilled. pessoalmente, já Yeah. recebi várias profecias que ainda estão no processo de serem cumpridas. But also I'm going to show you the difference between the office of a prophet and the gift of prophecy. Também eu vou te mostrar a diferença entre o ofício de um profeta e o dom da profecia. There are two different things. Eles são diferentes. Okay, let's see here. Let's read. We have a lot of reading. Então vamos ler. Bear Tem with muita me. coisa para ler. Please have a patience with me Tenha as I have a paciência patience with comigo, you. como eu tenho paciência com vocês. It could have been a personal prophecy or a word from the Lord delivered cooperative or to a group of people. Pode ser uma profecia cooperativa ou individualmente ou de um grupo de pessoas. So either way, De qualquer forma, you are now in possession of a message from God. você agora Yeah. então se encontra na possessão de uma palavra que foi entregue para você através de Deus, através de profecia. So let me give you this question this morning. Então deixa eu fazer uma pergunta para você nessa manhã. So what to do? What do you do now? Então, What do you do now? depois dessa palavra entregue, o que você faz agora? See, the purpose of a prophecy, O propósito de uma profecia it's not entertainment or to be in the know. não é para te entreter, ou então para que vocês só tenham o conhecimento. A prophecy, it's a call to action. Write it down.
a profecia, prophecy. ela tem que resultar uma ação vinda de você. It's a call to action. É um chamado para você agir. We must to act when we receive a prophecy. I'm going to teach Nós you how. temos que agir quando temos uma palavra profética. The prophet's role is to deliver the word of the Lord to his people. O papel de um profeta é entregar a palavra de Deus para o povo, Not the gift of prophecy. não o dom de profecia. See, a prophet, O profeta, the first thing that prophets do, a primeira coisa que o profeta faz just read the Bible. é ler a Bíblia. It's pointed the people back to God. A primeira coisa que um profeta faz, ele tem que direcionar o povo de volta a Deus. Just read the prophets of the Old and prophets of the New Testament. Vai lá e lê então na Bíblia a respeito dos profetas do Antigo Testamento e o Novo Testamento. So the job of a prophet Então, o trabalho de um profeta is not to scare the people, não é amedrontar as pessoas, but to point them back or for the first time to Jesus. o trabalho dele então é apontar você em direção a Jesus ou de volta a Jesus. See, let's continue here. Vamos continuar aqui lendo. See, the fulfillment of a prophecy requires an action. O cumprir de a entrega de uma profecia requer uma ação vinda de vocês. From those that hear the words of a prophet. Para aqueles que ouvem a palavra de um profeta. So once the word is delivered, Uma vez que a palavra é liberada, now watch this, we become co-laborers with God to bring it to pass. então preste atenção nisso. Nós nos tornamos colaboradores daquela palavra que foi entregue com Deus. You can take spiritual action to help prophetic words come to pass. You can. Nós podemos repete, Marcelo. You can. Not can't. Can. You can. You can take spiritual action to help prophetic words to come to pass. Você pode tomar um passo para fazer espiritualmente, tomar uma responsabilidade de fazer aquela palavra se cumprir. So here's how to respond to a prophecy. I'm going to give it to you, but also right now I just want to bring the difference between the gift and the office. Are you ready? Eu vou principalmente agora trazer a diferença entre o dom e o ofício de um profeta. The difference between an office of a prophet and a gift of prophecy, the question is, what is the difference? A questão é qual que é a diferença entre o dom do profeta e o ofício de profeta. In 1 Corinthians chapter 14 verse 3. 1 Coríntios capítulo 14 versículo 3. It will tell you the work or the job of the gift of prophecy. Ele vai te falar do trabalho do ofício do profeta. Now, let's read this. But the one who prophesies speak to people for, number 1, edification. Number 2, encouragement. Número 1, edificação. Número 2, encorajamento. Number 3, consolation. Número 3, consolar. So what the word edification means? O que a palavra edificar significa? To promote spiritual growth. Ela promove crescimento espiritual. Not to bring people down. Não é para abater as pessoas. And also encouragement. E também ela traz encorajamento. It's an advice. When you conselho. advising someone, É quando você está aconselhando alguém. when they concerning the matters of God, when you bring some concerning, you tell them, hey, God is showing this, be careful, you need to change, you need to repent. Quando algo é concernente, diz a respeito à palavra de Deus, você traz a palavra dizendo, cuidado, preste atenção. But doesn't stay only in God is going to hurt you, or God is going to kill you, or God is going to get you. Okay, you can say that, but you need to have something to bring them back to God. Say, yes, but the Lord is your answer. See, that's the difference. Go ahead.
Essas Sorry. palavras não é para poder você chegar falando que Deus vai te matar, Deus vai te punir, Deus vai te castigar. Essas palavras você pode usar de uma forma como exortação, para que a pessoa tenha conhecimento do mal que está fazendo e o profeta libera essa palavra. Because you edify them for growth. Porque aí você está edificando How you ele para edifying? crescimento. Como você edifica? Encouraging them Encorajando and eles bringing consolation. e trazendo consolação. Those two things will build people back to God. Essas duas coisas vão acrescentar e trazer essas pessoas de volta a Deus. You know, I pray that all churches, they should have the gift of prophecy. Eu oro para que todas as igrejas pudessem ter o dom da profecia. But let's see the office of a prophet. Então agora vamos falar do ofício do profeta. Now we're going to change a little bit. It's more than only prophesying those three realms, okay? Então agora nós It's vamos more. falar de algo a mais. It's Não é much simplesmente entregar uma palavra profética. É algo a mais. The office of a prophet O has to ofício de um do profeta, with quando você a tem o dom de ministry of a profeta, prophet. tem a ver com ministério chamado profeta, Okay? profético. And we find this in Ephesians chapter 4 verse 11. E a gente encontra isso em Efésios capítulo 4, The versículos 11. Bible tells us that he himself appointed, Jesus appointed, A Bíblia diz que Jesus, ele mesmo, ele escolhe some to be apostles, alguns para ser apóstolos, some to be prophets, outros para ser profetas, and some to be evangelists, pastors, and teachers. outros para ser evangelistas, pastores e mestres. So the office of a prophet go beyond the gift of prophecy. Então, o ofício do profeta vai além do dom de profetizar. Why I'm saying this? Por que eu estou falando Because isso? we're going to get a lot of people in through those doors that they may saying, I'm a prophet, and they are not. They're operating only in the gift of prophecy. O motivo que eu estou falando isso é porque muita gente vai entrar para dentro daquelas portas e dizer, eu sou um profeta. Não, não é esse o caso. O caso, se você profetiza, não quer dizer que você é um profeta. You understand? Because we need to understand all those things if we are also a prophet too, right? Porque nós devemos entender essas coisas se você é um profeta. Tem que entender a diferença. Especially the way that ministry it's going to right now. I mean, it's just getting crazy with so much of prophetic people on Facebook and YouTube. I mean, these people, they have nobody to actually cover them. You know, they have nothing. They just came out of nowhere, and they are prophesying. I'm sorry. Principalmente essas pessoas que hoje em dia existem nas redes sociais, no YouTube, na qualquer outra rede social, eles põem vídeos profetizando, falando as coisas. Há muitos deles não têm uma cobertura espiritual, não têm uma responsabilidade de peso pelas palavras deliberadas. One of the things that prophets, I know because I'm a prophet. So Uma das coisas que o profeta faz, eu sei porque eu sou um profeta. the prophets, they do have, it's very hard for them to submit to somebody else. Eu digo essas coisas porque, primeiramente, um profeta ele tem uma dificuldade muito grande para se submeter para qualquer um. Why? Por quê? Because they have the word of the Lord. Porque eles têm a palavra de Deus. And when you have the word of the Lord, Então, quando você tem a palavra and vinda you de hear Deus from the Lord, e você ouve de Deus, it's so hard é muito difícil to submit to a pastor, perhaps, para se submeter a um pastor, por exemplo, or a church, ou a uma igreja, because the Lord speaks only to me. porque o Senhor fala somente para mim. So the Lord is not speaking to anybody else. Porque o Senhor, então, não está falando com ninguém mais, só The Lord comigo. speaks to everyone. Não, o Senhor fala com You todos. don't need to be a prophet to hear the word of God. and Você to não hear the voice precisa of de God. ser um profeta para ouvir a Every voz do Christian Senhor. can hear the voice of God inside. Todo cristão crente pode ouvir See? a voz de Deus. Why? Because we're not in the Old Testament. Porque nós não estamos no Antigo Testamento. We are New Testament folks. Nós somos pessoas do Novo Testamento. You see, there is a difference between Old Testament prophets and New Testament prophets. Tem uma diferença entre o Antigo Testamento, o profeta do Antigo Testamento e do Novo. The Old Testament prophets O profeta do Antigo Testamento, was always alone by themselves, nobody else with them.
Estava sempre sozinho, ninguém estava com eles. But a New Testament prophet Mas o profeta do Novo Testamento was always with people. sempre andava com pessoas. See, it's so hard to get a prophet and bring the prophet to walk with the people because I know that because, I always felt the same way. É difícil ter um profeta que anda com outras pessoas. Isso é difícil, eu sei, porque era assim comigo. The prophets want to be separated. I don't like to be around. Now I'm getting better now, né? Eu, pelo menos, posso dizer de mim mesmo que eu estou melhorando, mas eu não gosto de estar muito envolvido, misturado. We called isolation. Eu chamo separado. Isolation. I don't want to be around folks. Eu chamo isso de isolamento. A gente gosta de estar isolado, apartado. This is one of the things of a prophet. Essa é uma das características do They want to profeta. be alone, though. They don't want to be around people. Eles gostam de estar sozinhos, eles não querem estar em volta de They muita just want to be gente. around people when they have a word. Eles só gostam de estar em volta das pessoas quando eles They têm uma palavra para drop the deliberar. word and say, now it's your problem, I'm out of here. Eles- Deal with your pastor. O profeta chega, joga a palavra em você e fala, vai, se vira, resolve com o seu pastor. I remember Pastor Priscilla telling me all the time, you have to relate more with people. You have to be around people more. I said, no, I can't do that. Eu lembro que a Pray pastora for me, lay Priscila hands and sempre pray, falava 'cause I can't comigo do that. assim, você tem que ser maleável, você tem que lidar mais com as pessoas. E eu falava com ela, I não have quero não. difficulty to relate myself with people, Eu tenho I can talk to dificuldade. them, but I cannot, be with them in the Eu same tenho place. dificuldade de relacionar com a pessoa. Eu sei conversar, eu sei. It makes me itching. É uma dificuldade. Socializar It's para not mim é them, it's me. dificuldade. It's not them. Não tem nada a ver com as pessoas, sou eu. Eu It's que não the gosto. prophet. É um dom It's the profético. office of a prophet. É o ofício de um profeta. But the prophets of the New Testament, they need to learn how to deal with people. Mas o profeta do Novo Testamento tem que aprender a lidar com as pessoas. Hallelujah. Amém? Because people need the prophets to go there and talk to them, but also people want to hang out with the prophets, right? As pessoas precisam do profeta que venha e entregue a palavra, mas as pessoas também querem que o profeta venha e socialize. Pastor com Priscilla, eles, all the time, interaja we com need to go eles. to this place. A pastora Priscila fala assim para mim, você precisa de ir em tal lugar. Eu falo, eu não. Just leave me alone in the house. You see, I'm here, I'm quiet. I don't want to go anywhere. Aí eu falo para ela, não, eu estou quietinha aqui, me deixa em paz, eu não quero ir em lugar nenhum. But then Holy Spirit said this, but you also as shepherd. Mas o Espírito Santo vem e diz assim para mim, mas você também é um You're pastor. also a pastor. Mas você também é um pastor. So walk as a pastor. Então você tem que andar And feito then I um was pastor. like, how you divided prophet/shepherd? Então Let como me é que erase você faz essa shepherd, divisão leave just de prophet. apóstolo You can't do that. e pastor? Hey, I'm learning. Eu estou aprendendo. When I was having a lot of problems to tell them to go to Legendários because I was going to have to be around people though. Eu tinha uma dificuldade muito grande falando com o casal aqui da frente, que para mim era muito difícil ir nesse encontro que chama legendário, porque, I wanted porque to tinha go, que but socializar, somebody tinha que estar no meio de gente. You stay home. Eu queria Don't ir, go. mas ao mesmo tempo eu ficava, não, fica em casa. Stay home. Fica em casa. And the Lord said, no, boy, you go. E Deus falava assim comigo, menino, vai. When I got there Quando eu cheguei lá, and they dropped me off there, I was thinking about how can I run from here? aí quando eles me largaram lá, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça é, como é que eu corro daqui? I look at sides, front, back. Nobody to help me. Eu olhei dos lados, para frente, para trás, ninguém para me ajudar. No, boy, you're going to have to go. Aí a única opção And then é the vou Lord ter que surprised ir. me because the Lord put me as a captain. Aí, para piorar, o Senhor me surpreendeu e me colocou como capitão de grupo. I look at everybody, 15 people in my group. E aí eu olhei 15 pessoas Yes, no meu yes, grupo. Captain. What do we do? Captain was like,
Aí o pessoal todo animado, olhando para mim, falava, vamos então, capitão, o que é para a gente fazer? Get me out of here, please. Eu encostei na parede, tipo assim, me tira daqui, por favor. It was just 500 men, yeah. That's all. Somente 500 homens. Oh, boy. But God is teaching me. Mas o Senhor está me I will. ensinando. In August, I will serve. But, you know, it's so funny how God is dealing with me right now. Not funny, but Impressionante a palavra. it's very hard. It's impressive. Thank you. You're good. Very impressive. É impressionante da forma que o Senhor Deus está lidando comigo. Oh, boy. Now, let me give you 2 verses that goes with a prophet office. Eu só vou lembrar mais uma vez para as pessoas que eu não leio, para que não atrase ele. Então, vocês leiam e acompanhem a Bíblia. Jeremiah chapter 1, Jeremias capítulo 1, verses 5 to 10. Watch this. versículo de 5 a 10. I love this because some people, they think that if I go to the school of a prophet, I will become a prophet. Not what the Bible says. Eu quero falar porque tem pessoas que pensam que se eles forem para a escola de profeta, eles vão se tornar profetas. They go 1 week Não to é the assim, school of a prophet, não é o que a then Bíblia they diz. come out of that, so now I'm a prophet. Eles vão uma semana para a escola de profeta e volta com peito This de is pombo not falando que agora é what profeta. God told Jeremiah. Olha Watch então o this. que Deus fala com Jeremias. Oh, watch this. Let's see verse 5. Versículo 5. Before I shaped you in the womb, I knew all about you. Before you saw the light of day, I had holy plans for you. So notice he said in the womb. Então note que ele disse no ventre. So he born as a prophet. Então ele já nasceu profeta. So it's something that God puts inside before you come out. Isso é algo que Deus já põe no ventre antes de você sair. What man does, they recognize your office of a prophet. O que é que o homem faz? Ele reconhece esse ofício Let's keep profético. reading. A prophet to the nations, that what I had in mind for you, but I said, hold it, Master God, look at me. I don't know anything. I am only a boy. God told me, don't say I am only a boy. I'll tell you where to go and you go there. I will tell you what to say and you will say it. Don't be afraid of a soul. I will be right there looking after you. God's decree. God reached out, touched my mouth and said, look, I've just put my words in your mouth. Hand deliver it. See what I've done. I've given you a job to do among the nations. So that is the job. The job is office of a prophet. What is it? Esse é o ofício do profeta. Qual que é? Now, a job is to pull up and tear down. Number 1. Número 1 Pull é up and tear down. arrancar e destruir. So prophets destroys the works of the devil. Então o profeta destrói o trabalho do diabo. Whatever place they go to pluck it out the devil. Todo lugar que ele vai com a intenção de arrancar as obras do diabo. And watch this here. Take apart and demolish. Então presta atenção nisso. Retirar e demolir. But where is hope here? E onde que está a esperança disso? The third one. A And terceira. then start over building and planting. Então, no terceiro já diz plantar e construir. So you don't go there to tear down folks. You go there to tear down demonic structures. Você não vai, então, até as pessoas para poder arrancar eles. Você vai para arrancar as obras do diabo. So prophets go with the fire of God to destroy the works of Satan and to establish the kingdom of God. Então, o profeta vai para poder destruir as obras do diabo e estabelecer o reino de Deus. And I pray that the Lord will raise up many prophets in this season. E eu digo que o Senhor vai levantar muitos profetas nessa estação. To pluck it out idolatry. Para poder arrancar idolatria. And to rebuild it again and establish the kingdom of God. E reconstruir Right? de novo, mas no reino Wherever de Deus. there is idolatry, Onde existir to idolatria, pluck that out para poder arrancar isso, and bring the kingdom of God. então trazer e plantar o reino de Deus. Hallelujah. Amém? Amen. So I pray that all the
prophecies, I have more, but I will save for next Sunday. Eu tenho mais aqui, mas eu vou guardar para domingo que vem. I want to go slowly because I want you to get it, okay? Eu quero que vocês aprendam, então eu não vou acrescentar mais hoje. So, number one, we learned the difference between the gift of prophecy and the office of a prophet, Número right? 1, nós aprendemos a diferença entre o dom e o ofício do profeta. That is so hard for the prophet to relate it with people. É muito difícil para um profeta se relacionar, But it's very easy for the gift. mas é fácil para o dom. The gift, it's okay, but the office of a prophet is not okay. O fator de profetizar é fácil, Yeah. mas ser profeta é muito difícil. It's not easy to be a prophet. Não é fácil ser Because profeta. many prophets, they are afraid of to be criticized. Muitos profetas têm medo porque eles são criticados e vão ser criticados. And because people criticize a lot the prophets, so they're afraid to put the faces there. Porque I as was pessoas wondering, fazem tanta crítica aos profetas, eles acabam criando um medo de se expor lá fora, para qualquer um. Or you can do this, you can say like, I heard this guy on Facebook the other day, he said this, I had a dream, but I'm not a prophet. Ou então eu let me vi get the outro prophet out of dia the way. na rede social But um I had a cara dream. dizendo assim, eu não sou profeta, mas I eu had a tive um vision. sonho. Eu tive uma The visão. Lord spoke it to me, O Senhor falou comigo, but I'm not a prophet though. mas eu não sou um profeta. So if you're having dreams and visions, so where are you? Então é incoerente falar isso, porque se você está tendo visões e sonhos, você é um profeta. You are a prophet. Você é profeta. Take the position as a prophet. Só tome a and posição de profeta let God use you as a prophet. e deixe o Senhor te usar como um profeta. But don't have a church at the same time you're a prophet, because then you have to be prophet/shepherd. Mas não tem uma igreja para que você só queira ser profeta, porque você vai ter que ser pastor It's e so profeta. hard. It's so hard. Não é fácil. I was in the marriage group yesterday, right? And somebody called me. Nós estávamos ontem à noite numa reunião de casal e alguém me chamou no telefone And I did not pick up the phone. e eu não atendi. And the Lord said to me, go there and talk to this person. She E needs prayer. o Senhor então disse para mim, vai até essa pessoa porque ela precisa de oração. And the lady, I said, but God, when I pick up the phone, she's going to tell me all the story from the beginning to the end. It's going to be like 25, 30 minutes before I pray for her. You know, I just want to just pray and say, be healed in the name of Jesus. That's how prophets, they do, you know. They don't have too much patience to listen. Eu respondi ao That's the Senhor, ele mandou eu atender e eu falei assim, Senhor, mas se eu for atender, ela vai falar no mínimo uns 25 minutos. And I pick up the phone, she Antes de eu said poder hello. orar para ela. She said hello, and the same time I was feeling like hang up. Aí na hora que eu liguei e ela falou alô, eu já estava querendo desligar. And the Lord says, stay there, boy, and listen. Aí o Senhor falou comigo, menino, fica quieta e escuta. I rebuke you, devil. Aí eu falei, eu te repreendo, diabo. And the Lord said, it's not the devil, it's me. Aí o Senhor falou It's me, comigo, dummy. não é o diabo, seu bobo, sou eu. Okay, okay. Well, she told all the story. 30 minutes. And I was ready to just Resumindo, ela rebuke ficou the devil, 30 the minutos no anxiety, telefone. the spirit of fear. You're going to be healed in the name of Jesus. E eu doido só para profetizar e falar, seja curada, seja liberta, seja I abençoada, eu listened, quero and sair do then after that I telefone. prayed. Mas depois que ela terminou, eu Short orei. of story, she called me this morning. She said she fine. She was E able to sleep last night. o que aconteceu, então, Anxiety resumindo a and fear história, left ela me her, ligou e disse and que ela she está melhor, is que ela pôde fine. dormir essa Thank noite God e for ela that. está bem. E You know, graças but a Deus por sometimes we isso. have to learn how to listen. And I am Então, learning tem how vezes to que a listen. gente tem que aprender a Né? ouvir. Pastor E eu estou Priscilla is very good aprendendo on that. She a knows how to ouvir. listen. A But I have pastora a problem. Priscila é I boa know para ouvir. that's how prophets they think like that. You know, when people want to talk, they already know it. I see it. Let me rebuke that stuff right there. No, just listen first. O profeta, Calm ele é down. agoniado. Calm Ele down. quer chegar já no final, já orando, down. não Fire. precisando de ouvir nada. Calm Ele down. só quer falar, toma, fogo, seja liberto. Mas não, tem Receive. que aprender a Boom. ouvir. And I do like a guy that I saw on Facebook. The guy was playing piano there and was bothering the preacher. The preacher walked to him and said, "Fire!" The guy fall from the chair down. Eu vi um cara No no worship. Facebook tocando piano e ele estava atrapalhando o pregador. No communication, just- Aí o pregador só orou para ele, falou fogo, aí ele caiu duro, aí o cara terminou de pregar. Tava atrapalhando o pregador, gente. He was bothering the preacher. I said, "How should I do the same thing here one day? If somebody's bothering me, just say,
Eu falei, oh, que ideia boa, será que eu posso fazer a mesma coisa? Let's stand up. Let's pray. Gente, vamos levantar, Let me por pray favor, with vamos you. orar? Deixa eu orar com vocês. Hallelujah, Father God. Aleluia, Deus Pai. Jesus, we thank you right now. Senhor Jesus, nós te agradecemos. We thank you for of who you are. You are great God. Nós te agradecemos pelo que o Senhor é e o Senhor é um grande Thank you, Deus. Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Father, we thank you for a move of God. Pai, nós te agradecemos pelo mover de Deus. I thank you for the gift of prophecy. Eu te agradeço pelo dom de profeta. I thank you for the office of the prophets. Eu te agradeço pelo ofício de And profeta. I say, let the prophets arise. E eu digo que se levantem os profetas. Let the eagles arise. E eu digo também as águias se levantem. Let the gifts of prophecy arise in the season in different churches and different denominations. E que os dons proféticos e ofício profético que se levantem nessa estação, diferentes igrejas e denominações. Father, we call forth all the prophetic voices in this season. Senhor, nós chamamos então para essa estação agora todas as vozes proféticas. Let them arise and let them come forth in Jesus' name. Que eles dêem um passo adiante e se levantem em nome de Jesus. Oh, Rasusamande. Father, thank you, Jesus. Holy Spirit, thank you. Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy Spirit. You know, we are in the decade, Nós estamos em uma década, a Hebrew decade, uma década hebraica, it's the mouth of God. que é a boca de Deus. And also a season of the Holy Spirit, E também é uma estação do Espírito Santo, where the Holy Spirit is going to guide us and move us. onde o Espírito Santo vai nos guiar e mover conosco. So I say to the gift of prophetic and prophetic gift, arise in the season with the Holy Spirit. Então eu digo para o dom profético que ele se levante nessa estação. And I say that every Christian, E eu digo a todo cristão, hear the voice of God. escute a voz de Deus, Hear the voice of the Holy Spirit. escute a voz do Espírito Santo. The Bible in the book of Revelation says, who have ears, hear what the Spirit is saying. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, para aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. So hear the voice of the Holy Spirit in this season. Então eu digo, ouça a voz do Espírito The Santo. Holy Spirit will tell you what is good and what is bad. E o Espírito Santo vai te dizer o que é bom e o que é ruim. Holy Spirit is going to guide you through it, anything. E ele vai te guiar através de qualquer coisa. Holy Spirit will push you into your destiny. Ele vai te avançar para o seu destino. He wants to push you in the season into your destiny. Ele quer te dar um empurrãozinho, o seu destino, do seu destino. And I pray that you will fulfill your destiny, that the enemy has no power over your destiny. E eu profetizo que você vai cumprir o seu destino e que o inimigo não tem poder sobre esse Holy destino. Spirit has no power. The enemy has no power. O inimigo não tem poder. Holy nenhum. Spirit has all the power. O Espírito Santo tem todo o poder. And he is blowing upon you in this season. E ele está soprando em você nessa estação. And also I see caves. E eu também vejo cavernas. And I see hundreds of prophets in the caves. E eu vejo vários, centenas de profetas dentro Some da of those caverna. prophets are afraid to come forward. Muitos desses profetas, eles têm medo de sair da caverna. And I call and spiritually I call forth those prophets to arise in this season. E eu profeticamente chamo para fora esses profetas da caverna para que se levantem nessa Come estação. out of your cave Saia dessa and caverna be a voice from God. e seja voz de Let Deus. God use your voice. Deixe Deus usar a sua voz. There are so many people out there Tem tantos lá fora that needs to hear the word of God. que precisam de ouvir a There palavra are de so many Deus. dry bones out there Tem tantos ossos secos lá fora that needs a word from the Lord. que precisam a palavra do Senhor. So be the mouth of God Então seja a boca do Senhor in the season. nessa estação.
Father, thank you, Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Thank you, Jesus. Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. I worship you, God. Eu te adoro, Senhor Deus. We worship you, Nós Jesus. te adoramos, Jesus. Thank you for Friday nights, Obrigado pelas sextas à noite. because the waters of God are truly, truly Porque as taking águas de Deus estão over verdadeiramente tomando conta every Friday night. todas sextas à noite. Thank you for all the testimonies, oh God. Obrigado por todos os testemunhos, ó Thank Deus. you for each person, Thank you. Obrigado por cada pessoa. for all the families at Blaze of Fire. Cada família do Ministério Blaze of Fire. Bless them, Jesus, I say. Abençoe o Senhor. Increase in their lives. Acrescente na vida deles. Use them for your glory. E use o Senhor para a sua glória. Hallelujah. Arabasurika. I live to worship. Oh, rasa, sa, sa.